Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais esta noite de aprendizado e de muitas bênçãos. E vamos hoje, o tema que eu escolhi é sobre a mágoa. Quem não, né? Quem nunca teve aquela mágoa que nos invade o coração e que às vezes faz com que a gente fique paralisado em algumas situações e algumas experiências complicadas da nossa vida. A palavra mágoa é um substantivo feminino que lá no dicionário ela significa sensação dolorosa causada por uma decepção, por uma ofensa, uma indelicadeza, um ressentimento, um estado de espírito de descontentamento por uma frustração, por uma decepção que alguém nos causou. Ela pode ser causada por palavras, por omissões, por comportamentos ou por situações que a vida vai nos trazendo e vai emocionalmente mexendo com a gente. Pode ser uma traição, uma rejeição, uma ingratidão. Tantos motivos que a gente pode imaginar, e cada um tem os seus guardados, que podem levar a gente a uma experiência dolorosa, que faz com que a gente fique abalado emocionalmente por alguma coisa que deu-se entre os nossos convívios. Pode se manifestar através da nossa raiva, através da nossa amargura e até da depressão. Mágoa, quando não é bem cuidada, pode nos levar a uma doença, a sérias doenças mentais e mesmo física. Aquilo vai guardando e vai virando uma ferida emocional que o corpo físico extrapola, joga para fora e nos deixa adoecido. Lidar com as nossas mágoas e resolvê-las envolve um processo de autoconhecimento, de aceitação e de perdão. Nós precisamos entender um pouco, racionalmente, como Kardec nos ensinou, como entender as nossas emoções para trabalhá-las em nós. Qual o sentido? A gente fala evangelização, fala de mágoa, mas qual o sentido? Eu sempre achei que as religiões, ela tem que nos ensinar a prática do que o Cristo deixou escrito. O Cristo nos fala, é preciso perdoar, é preciso que a gente conviva sem conflitos. Mas para fazer isso, a gente precisa trabalhar. E aí vem Kardec e fala, é necessário o autoconhecimento, é necessário o raciocínio, é necessário a transformação moral. Não dá para transformar aquilo que desconhecemos. Então, quando a gente fala sobre raiva, sobre medo, sobre mágoa, nós estamos tentando conhecer um pouco mais das nossas emoções para que, através disso, a gente possa operar aquela transformação necessária que melhore os nossos convívios. Aí sim a gente vai conseguir perdoar, tolerar, ser compassivo, fazer toda aquela caridade que o Cristo nos ensinou. Então, vamos entender como é que começa esse processo de mágoa dentro de nós, Vamos lá, racionalmente, por que nós nos magoamos? Aonde começa esse problema? Qual é o agente e o que a gente pode fazer para modificar isso dentro de nós? No próprio conceito de mágoa que eu li há pouco, lá do dicionário, nós encontramos que a causa da angústia e da dor que caracteriza a mágoa é uma decepção. A nossa mágoa nasce de decepção de alguém, de um fato, de uma situação que aconteceu em nossa vida. O que é decepção? Vamos lá no conceito. É um sentimento de tristeza, descontentamento ou frustração pela ocorrência de um fato inesperado. Olha aí, a gente estava andando, estava se relacionando e aconteceu alguma coisa que eu não esperava e que me machucou. Porque tem fatos inesperados que ocorrem, mas esses fatos inesperados podem ser bons. Mas para gerar uma mágoa tem que haver um fato inesperado que seja um fato que me machuca emocionalmente. Eu posso me aborrecer com algo simples no dia a dia. Eu posso me decepcionar com pequenas coisas e isso ser apenas uma pequena frustração. Então eu comprei um sapato pela internet e eu achei que era lindo, Cheguei àquela expectativa, aquela vontade, ele era lindo. Mas quando ele chegou,
machucava o pé, o material era horrível. Foi uma decepção. Eu me decepcionei e foi um pequeno aborrecimento, não teve muitas consequências na minha vida. Mas eu também posso marcar um encontro, um jantar, alguém que eu achei que eu ia conhecer, que eu ia me dar bem, e de repente descobrir que foi tudo uma decepção. Mas pequenos aborrecimentos que passam e vão embora e não deixam nada, nenhuma marca em nós, tem outros aborrecimentos que são mais profundos. Então eu tenho às vezes uma mágoa, uma dor causada por uma decepção no meu trabalho. Perdi o meu trabalho de anos no investimento profissional, não fui reconhecida, perdi o amor da minha vida, fui traída. A minha família, na hora da partilha, deu problema, brigamos. Tudo isso vai gerando coisas mais profundas, que faz com que as nossas relações fiquem danificadas. Essas mágoas, essas decepções, elas não trazem só aborrecimentos, elas trazem marcas emocionais que precisam ser trabalhadas. Então, a gente pode se decepcionar rapidamente ou se desapontar profundamente. Como é que a gente vai lidar com essas coisas, com essas decepções que a vida vive nos trazendo, é que vai nos caracterizar como pessoas que se magoam ou não se magoam. Porque nós temos aqui de distinguir, claro que numa decepção, num desapontamento qualquer da vida, a reação natural é a mágoa. Só que essa mágoa que vem e vai embora, quantas vezes a gente se magoa, né? A gente até brinca, magoei, e acabou. Essa mágoa, ela é natural, é alguma coisa que é um feedback, alguma coisa que deu errado. Mas o que nós estamos falando hoje aqui é daquela mágoa que nos traz problemas emocionais mais profundos. Então, é aquela coisa mal resolvida, seja psicologicamente, seja dentro das nossas relações profissionais, seja nas nossas relações amorosas, as nossas relações mais próximas. As decepções vão ocorrer o tempo todo em nossa vida, elas fazem parte da nossa vida. Por quê? Porque nós projetamos um desejo, nós projetamos uma expectativa de felicidade que nem sempre ocorre. Então, nós temos uma realidade e a gente faz isso de forma muito emocional. A gente não usa o raciocínio para fazer essas projeções. Então, eu imagino um determinado quadro, um determinado cenário com uma determinada pessoa, de um determinado jeito, né? Numa determinada vida, numa determinada cor, que quando não ocorre, vai me frustrando. Quando aquele rascunho que eu desenhei não se concretiza na realidade, aquilo tudo vai gerando uma situação que vai me levando um amargor, né, pelos dias e vai me caracterizando como uma pessoa cabisbaixa, né? O meu espírito vai ficando acabrunhado, melancólico. Então, nós distorcemos a realidade. Às vezes, o nosso sonho, nós queremos tanto o nosso sonho daquele jeito que a gente sonhou, que a gente distorce a realidade para que ele se encaixe, quando deveria ser o contrário. A gente deve adaptar o nosso sonho à realidade que nós temos. Sonhar é maravilhoso, através dos nossos sonhos que nós construímos a nossa realidade, os nossos sucessos, todas as nossas construções. Mas quando a gente projeta esse sonho e faz com que essa realidade, né, que não dá, que nós temos os nossos limites, que não dá para ser encaixada no nosso sonho, nós ficamos teimando às vezes a vida toda. Eu tenho amigos, eu tenho colegas que às vezes escolheram uma determinada profissão que ele não estava pronto para aquilo. Ele não analisou os seus limites, não analisou até que ponto ele poderia se dedicar para conquistar aquilo. Então, ele queria que a realidade se adaptasse a um sonho que ele teve, mas aquele sonho não estava bem estruturado. Isso gera a frustração. Na infância, a gente pergunta para a criança, o que você quer ser quando crescer? E a criança, geralmente, ela fala, bom, eu quero ser bailarina, astronauta, médico, cantora, né, bombeiro, policial. E a criança, na sua doçura, ela vai se imaginando de que aquilo tudo vai acontecer conforme ela vai crescendo. Simplesmente eu vou crescer e o meu sonho vai se realizar. Mal sabe a criança o tanto que dói o pé da bailarina para ela ser bailarina. Mal sabe o tanto que o astronauta tem que trabalhar
para ser o astronauta. E a gente, né, deixa de ser criança, mas vai levando essas mesmas expectativas na vida, né? Nós vamos levando isso, começando a projetar os nossos sonhos, esquecendo às vezes que a gente tem que suar muito para que ele se concretize. Todos nós temos um pouquinho, temos uma dose de preguiça, uma dose, né, que vai deixando a gente assim um pouco mais leve nas nossas conquistas. Então, o sucesso sendo uma construção individual, a gente se esquece que os incidentes e os acidentes do caminho vão modificando esse trajeto. Então, a gente olha um cantor, por exemplo, que tem um sucesso imenso, e a gente não imagina que no começo ele deve ter levado muito não, ele caiu, ele se levantou. Então, desenvolver a resiliência, desenvolver essa capacidade, desenvolver a insistência, né, esse suor para conseguir alguma coisa, é o que nos faz, né, ir em frente, mesmo com as decepções do caminho. Quando a gente não faz isso, a gente vai ficando e se decepcionando com aquilo que a gente vai colhendo. Então, a minha capacidade para se magoar, ela depende, pois, do nível, do grau, do tamanho da expectativa que eu gero na minha vida. Porque quando eu gero a expectativa, ela não ocorre, acontece o quê? A decepção. E a decepção é onde nasce a mágoa. Expectativa, o conceito, é o estado ou qualidade de esperar algo ou alguma coisa que seja provável que aconteça. Então, pode acontecer ou não, né? Então, pode ser que aconteça, pode ser que não. Lá na decepção, a decepção vem de um fato inesperado. A expectativa vem de algo que pode acontecer ou não. Então, não dá para a gente tirar a expectativa daquilo que a gente sente. Em todo o nosso processo mental, há um mecanismo, a expectativa faz parte. Então, quando a gente deseja, quando a gente desenvolve a vontade, quando eu projeto uma ideia, eu quero ter uma casa, eu começo a imaginar uma casa. Eu já começo a gerar uma expectativa em relação àquilo que eu desejei. E isso é bom, faz parte do nosso processo mental. Só que isso tem que ser feito de uma forma comedida, adaptada a essa realidade, como eu falei. Então, se eu ajusto as minhas expectativas, eu diminuo o grau das minhas decepções. E diminuindo as decepções, eu vou diminuir as minhas mágoas com aquilo que eu não consigo. Então, na origem da minha mágoa, tem sempre uma frustração, uma decepção ali, por algo que eu não consegui realizar. Bom, até então aqui a gente já descobriu aonde é que ocorrem as mágoas, né? O início das nossas mágoas estão numa decepção. Agora nós vamos para o segundo ponto. Quem é o causador? Qual é o agente dessa mágoa? Então nós temos 3 aspectos, 3 causadores aqui dessas mágoas. Então nós temos, por exemplo, as pessoas do meu convívio, eu mesma e a vida. Eu mesmo e a vida. Vamos analisar rapidamente cada uma delas, né? Nós temos um convívio, nesse convívio, as pessoas mais próximas dentro do nosso convívio é que estão ligadas às nossas mágoas. As pessoas que estão um pouco mais distantes e que nos decepcionam, não nos geram tanta mágoa. Você vai no trânsito, às vezes um conhecido faz alguma coisa, te decepciona numa atitude ali, mas aquilo não gera uma mágoa, um problema. Por quê? Porque você não tem uma ligação emocional muito forte. Mas quando nós temos uma ligação muito próxima, pai, mãe, irmão, filho, são aquelas pessoas que a gente mais admira, que a gente mais confia, são ali é ali naquele núcleo que a gente deposita o tesouro do nosso coração, né? Que a gente deposita o amor, aquele afeto maior. E quando acontece uma decepção nesse núcleo, aí a mágoa pega, aí a mágoa é mais profunda. Então eu confiei no seu afeto, eu confiei na sua honestidade, na sua lealdade, eu confiei no seu reconhecimento, na sua gratidão, eu confiei na sua capacidade de você me fazer feliz, e você não fez. E aí eu me magoei com você. Então a gente percebe aqui
que dentro dessa decepção, nós estamos jogando, olha a expectativa, nós estamos achando que as pessoas do nosso convívio, as pessoas que nos chegam, elas chegam já lapidadas, prontas, como aquelas pecinhas de Lego, aquele joguinho, que se encaixam perfeitamente. Mas as pessoas não estão prontas, elas estão convivendo com a gente, nós convivendo com elas, e nós temos as nossas arestas, nós temos os nossos defeitos, nós somos pessoas em construção. E a gente gera uma expectativa errada de que essas pessoas têm que corresponder. Então, eu tenho que achar que você precisa estar pronto para estar nessa relação, porque a minha expectativa é que você me fizesse feliz em todos os aspectos. Mas as pessoas têm defeitos. Temos qualidades? Sim. Mas nós temos falhas, defeitos, todos nós. Então, não dá para esperar que as pessoas que estão em nosso convívio vão corresponder a todas as qualidades que eu acho que elas têm que ter. Então, nas nossas relações, às vezes eu tenho um irmão que é uma ótima companhia para se divertir, para relaxar, ele está ali pronto, ele é animado, mas às vezes quando eu estou muito triste, ele não consegue conversar, ele não consegue me atender, ele não sabe o que fazer. Às vezes o meu marido, ele é um ótimo marido, afetuoso, mas em casa não dá, não ajuda no lado prático, ou então ele sabe fazer tudo do prático, mas lá no afeto falta alguma coisa. Todos nós somos assim. Aquele amigo que às vezes está ali resolvendo, ajudando tudo, na hora de um trabalho prático está ausente. Então nós não temos aquelas pessoas com os encaixes todos prontos a nos atender. Eu não vou atender os seus sonhos, assim como você não vai atender os meus sonhos. E isso vai nos decepcionar. Quando a gente começa a entender esse nível de defeitos, de falhas, de construção, de seres em construção, seres, né, como diz lá no livro dos Espíritos, simples, ignorantes, que estão em formação. E estando em formação, nós ignoramos, nós não temos conhecimento, nós vamos errando aqui, errando ali, esbarrando um no outro. E nós vamos nos ferir eventualmente. Nós vamos nos ferir. Santo Agostinho nos diz, as pessoas não são o que parecem. Não são como deveriam ser, não são como gostaríamos que fossem. As pessoas são exatamente como elas são. Exatamente. Então, a gente precisa entender que a gente sempre vai se decepcionar. E isso não tem nada de negativo no que eu estou falando. A única forma de não se decepcionar é saber que vai haver uma decepção. Porque aí a decepção não é o inesperado. Quando eu sei, ele perde força. Eu sei que eu vou me decepcionar. Mas isso não é uma visão pessimista. Eu vou me decepcionar, as pessoas não são confiáveis mesmo. Não. É uma forma racional de entender os espíritos em formação. Eu vou me decepcionar porque eu, na minha imaturidade, quero pessoas prontas que não existem ainda. Elas estão em formação. Quando eu conseguir entender e chegar a esse grau de maturidade, né, eu sei que vai ter decepção e isso não fica no peso, né, não fica aquele peso eu achando que a vida não vale a pena porque eu vou me decepcionar. Não, existe muita magia apesar das decepções que todos nós trazemos. A gente consegue muita felicidade nas relações, mesmo nós não tendo relações perfeitas, né? Bem, por vezes, então, as decepções, como eu disse, elas estão ligadas às pessoas mais próximas, né? Eu falo, a diferença é, por exemplo, quando você sai na rua e você é assaltada, né, você não fica magoado com o ladrão, né? Porque você fica com raiva do ladrão, fica indignada. A mágoa é quando você tem uma decepção emocional. Então, eu sei que o assaltante ele vai assaltar, não tem expectativa diferente. Ele vai agir daquela forma, eu só não quero encontrá-lo. Agora, o meu amigo, não. O meu amigo, quando ele faz alguma coisa que me machuca, aí é mágoa. Então, essa é a diferença. Então, as pessoas próximas é que estão ligadas a esse sentimento. Bom, então nós falamos das relações, mas por vezes as decepções da vida não vêm das pessoas.
ela vem da própria vida. A vida vai acontecendo, os acidentes e incidentes, os ocasos, as tragédias, os infortúnios, né? Aquelas coisas diluídas nos dias a dia, que não dá certo, aqueles dias, né, que não dão certo, e a gente vai levando, e a vida vai se desenhando bem diferente daquilo que a gente queria que fosse. E a gente lá na frente fala, nossa, essa vida não era a que eu queria. Então, essa decepção com a vida, ela é um pouco mais perigosa que a outra, porque aqui não há um agente específico, não é ninguém que fez alguma coisa que me decepcionou. É o próprio decorrer dos dias que vai acontecendo. E aí, como não tem alguém específico, a gente projeta essa perigosa mágoa no nosso Criador. A gente fala assim, não, é Deus, né? Deus não quer. Na verdade, né, Deus, a vida não está dando certo, nunca deu certo para mim. Eu queria tanto ser bonita como ela, eu queria ser tão inteligente quanto ele. Eu queria... Tem pessoas que enriquecem tão rapidamente, eu trabalho tanto e nada dá certo. E a gente começa nessa posição de vítima, se decepcionando com tudo que a vida, às vezes, as dificuldades que nos trouxeram, e a gente projeta em Deus, no nosso Criador. O Criador não me ama. Ou ele nem existe, ou se ele existe, ele não está me dando privilégio, está dando privilégio para os outros. Mais uma vez, é necessário que a gente entenda, e o Espiritismo nos ensina isso muito bem. Não há privilégio, não há privilégio. Tudo que nós temos são conquistas, desenvolvimento, aprendizado, que nós estamos desenvolvendo, experiências que estamos vivendo para desenvolver o espírito luminoso que nós somos. Quando a gente entende isso, a gente nunca vai culpar a vida, culpar o Criador pelos infortúnios que ela nos dá. Então, entender isso, entender através do Espiritismo, e Kardec nos explica isso muito bem, é um fator que diminui consideravelmente a mágoa que a gente tem. Sabe aquela pessoa magoada com a vida? Aquela pessoa que vai se arrastando, nada deu certo, e ela se transforma naquela pessoa pesada, que vai levando, né, aquela fisionomia triste, porque nada deu certo comigo, eu sou a vítima, né? Então eu viro a vítima de um Criador que não me ama, Então isso é muito perigoso, porque a gente tende a tirar Deus da nossa vida. E tirar Deus da nossa vida leva-nos para um vazio muito mais complicado. E aí a mágoa pode ser realmente fatal, né? Então, nos dois casos, a gente pode perceber que o agente da minha decepção, na verdade, é sempre eu mesma. Seja nas pessoas que eu confiei, nesses convívios em que eu gerei uma expectativa que eu não entendi que o outro é tão falho quanto eu, seja na forma que eu estou vendo os infortúnios da vida, é o meu olhar que está gerando ou não essa decepção, né? E a gente precisa entender que existem muitos fatores em tudo que a gente vai levando para o caminho. São muitas variáveis. Às vezes a gente quer sair e a gente fala, não, né? Não vai, o vento não vai desmanchar o meu cabelo, vai dar tudo certo. É bom ser otimista, mas assim, é uma tolice achar que o meu sonho, que a minha expectativa vai ficar, né? Que é uma coisa fixa, eu quero um cenário fixo, numa realidade que não é fixa. Os dias estão passando, o universo à volta está se transformando a todo momento, as pessoas estão se transformando. Como é que eu posso querer um resultado fixo numa situação, né, de tanta imprevisão? Então, isso realmente nos leva a nos decepcionar. A vida é um movimento, tudo está em movimento. Então, para diminuir essas decepções, eu preciso diminuir o grau das minhas expectativas. Só que aí tem uma sabedoria. Eu tenho que manter a esperança. Porque se eu diminuir as minhas expectativas e falar assim, não espero nada da vida, daqui para frente não vou esperar nada porque posso me decepcionar mesmo e vou me decepcionar, isso é ser pessimista. Não. Quando a gente fala da racionalidade que Kardec tanto nos ensina, é usar da razão para entender esse processo, para graduar as nossas expectativas, para, através do meu autoconhecimento, eu vou descobrindo os meus limites, vou me entendendo nessa situação, e aí sim
eu vou mantendo a minha motivação, a minha esperança, sabendo que as coisas podem não dar exatamente como eu projetei, mas não importa, tudo vai ser um aprendizado. E eu posso me adaptar, eu posso ser resiliente, né? Eu posso seguir em frente, acumulando mais e mais experiências. E aí eu vou me motivando e eu vou construindo. Não deu certo esse caminho, eu vou pelo outro, não tem problema, amanhã eu volto. E aí sim eu vou me amadurecendo e vou ficando mais proativo e menos magoado com a vida, né? Mas então nós chegamos aqui e entendemos por que nos magoamos e quais são os agentes em si. Mas e aquelas mágoas, né? A gente já percebeu o que a gente tem que fazer para diminuir a nossa mágoa, a gente tem que ficar atento a essas expectativas exageradas. Mas e as mágoas que já estão instaladas na nossa vida? O que a gente faz para trabalhar essas mágoas que já existem em nós, né? E essas, às vezes, estão há anos dentro do nosso coração. Tem pessoas que levam cargas de mágoa aí muito, muito tempo, né? Como resolver essas mágoas que nós já possuímos? E aqui há uma diferença, né? Vamos diferenciar o que é um sofrimento normal do que é um sofrimento de mágoa. Os dois são sofrimentos, né? Os dois são sofrimentos. Vem de um descontentamento, vem de uma frustração, vem de alguma coisa que não me deixou feliz, que me machucou. Só que o porquê que virou mágoa e as outras coisas não viram? É porque exatamente a forma que eu estou retendo esse sentimento. Quando a retenção daquela dor que eu passei, ela é exagerada, quando eu travo aquele sentimento e fico sentindo e volto a sentir novamente, eu vou ressentindo, eu vou gerando um ressentimento e vou guardando aquilo dentro de mim. E aí ela vira mágoa. E mágoa é um negócio pesado, é um negócio que cheira mal, né? A gente percebe que a gente vai caminhando e vendo que as pessoas que têm a mágoa, elas mostram isso, ela não precisa nem falar que ela tem mágoa. Às vezes, só pelo convívio, a gente percebe na fisionomia que ela é uma pessoa que carrega muita mágoa dentro de si. Nós levamos as nossas decepções. Imagine um fato. Alguém esbarrou em nós, alguém esbarrou e criou uma lesão emocional. Então, é como se ela vomitasse uma pedra em nosso colo, um material radioativo. Imagina uma pedra radioativa que cai no nosso colo, ela jogou aquilo no nosso colo. Com intenção, sem intenção, não importa. Aquele fato ruim aconteceu comigo. Olha, caiu isso. E aquilo, ao invés de eu pegar essa dor, doeu, analisar, chorar, né, normal, e deixar aquilo do lado, eu guardo aquela pedra radioativa dentro de mim. Eu coloco numa redoma e guardo aquilo como se fosse um troféu precioso e vou levando pela vida, aquilo contido. Isso é mágoa, é essa dor contida que eu guardo ali. E aquela coisa, aquele material radioativo fedorento, bolorento, né, aquela coisa ali que não é boa, pesada, eu vou levando pela vida. E aí chega alguém e fala, olha aqui, olha o que fizeram comigo, olha o tamanho da pedra que me jogaram, olha o que minha mãe fez, olha o que meu pai, olha o que meu irmão... E a gente começa a contar aquela mágoa. Às vezes a gente não conta para ninguém mais, porque já faz tanto tempo, mas no escurinho da noite, lá no quarto, na madrugada, a gente abre aquela redoma e novamente revive toda aquela emoção, toda aquela dor. E aquilo contamina o ambiente todo, né? A gente vai levando aquilo, contaminando. Sabe quando a gente sai para passear com o cachorro, né? E o cachorro, assim, né, pega, ele vai cheirando tudo, né? A gente distrai um pouco, ele vai lá e cheira o bicho morto e vem com aquele cheiro, fala, nossa! E a hora que ele chega perto do carro, na casa, ele vai contaminando com aquele mau cheiro. Você fala, eu tenho que dar um banho urgente nesse cachorro. É isso que acontece quando a gente guarda esse ressentimento, essa pedra radioativa, que é esse sentimento de mágoa, né? E a gente vai gastando uma energia tão grande para arrastar e para manter isso dentro de nós, né? Sem contar que quem mais sofre com isso, quem mais sente esse mau cheiro é quem está mais perto, que é nós mesmos, né? As pessoas vão se afastando, ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa que é amargurado, né? Então a gente precisa reciclar essas dores. O que nós vamos fazer com essas mágoas retidas? É fazer o trabalho de reciclagem.
É preciso dar voltar um pouquinho e dar um outro significado a isso tudo. É ressignificar aquele acontecimento. O que aconteceu? Né? Aquela pessoa, pensa em alguém, né? Aquela pessoa que me machucou, nossa, o meu pai, né? Ele me humilhou na minha formatura, faz tanto tempo, mas ele já não é mais aquela mesma pessoa, eu já não sou mais aquela mesma pessoa. Às vezes a gente está com um sentimento de rancor por alguém que já nem existe mais entre nós. E a gente está ali remoendo aquilo e falando, nossa, lembra? Às vezes tem coisas que aconteceram na nossa infância que foram marcantes, na nossa adolescência, que foram marcantes. E a gente tinha um tamanho, né? A gente cresce, aquilo tinha um tamanho, né? Para a criança tudo é muito grande. E hoje a gente vai revisitar aquilo e fala, nossa, mas eu fiquei magoada tanto tempo por isso, mas não tem muita importância. Hoje já não tem muita importância. Quando eu falo ressignificar essas dores, essas mágoas, para reciclá-las, é exatamente isso, voltar um pouquinho, não para ressuscitar aquela dor. Né? Porque o que a gente faz? É quando tem um machucado e a gente fala assim, nossa, ele está curando, a gente vai lá e tira o curativo, né? E não deixa cicatrizar, A mágoa é isso. Então a gente vai voltar mais uma vez, não para ficar ressuscitando aquilo, mas para entender aquele processo, aquilo que aconteceu e ver que aquilo hoje tem outro significado. Se aquilo ainda tiver muito peso, tem coisas que foram muito, muito traumáticas, que aí precisa de ajuda técnica, você precisa de um psicólogo, precisa de um psiquiatra, tudo bem. Mas a maioria das nossas mágoas são rusgas, são briguinhas familiares, são coisas ali, né, no contato mais próximo com esses entes que a gente gosta, que foi gerando essa dor que a gente não resolveu. A pessoa às vezes está em outra vida, está em outra... Não importa o que ela jogou no nosso colo. O que importa é o que nós vamos fazer com isso que nós recebemos. Tá? E às vezes dói muito, e nós já fomos vítimas, já doeu. Qual o sentido da gente manter essa dor, nós mesmos, como masoquistas, para ficar lembrando e cutucando essa dor em nós? Então eu digo sempre que muita coisa a gente consegue modificar quando a gente volta lá. Porque cultivar mágoa é carregar o pior da nossa história. Sabe, a gente não costuma colocar fotografias pela casa, porta-retratos, né? Com aquele momento feliz, o casamento do filho, o nascimento, o casamento ali do irmão, da família, rindo, o encontro. A pessoa que é magoada, quando a gente carrega as nossas mágoas, é como se a gente tivesse esses retratos, esses porta-retratos, esparramados pela casa, com os piores momentos da nossa vida. E a gente vai caminhando pelos cômodos. Olha esse aqui, né? Tá vendo? Foi quando eu fui traída. Esse aqui, nossa, esse aqui foi quando eu fui humilhada. Esse aqui foi quando eu fui passada para trás. E a gente vai lembrando, a gente... está no pior momento, aquelas fotos, sabe aquelas piores fotos que a gente tira, que a gente fala, não, essa foto eu não saí bem nessa foto. Isso é carregar a mágoa, isso é carregar a mágoa. Então, não dá para se livrar das decepções, mas a gente pode trocar essas coisas. Será que não tem alguma foto aí, alguma recordação mais alegre para a gente ficar olhando, para a gente alimentar? Então, isso é reciclar essas dores do passado. Trocar, tirar o foco, tentar esse novo olhar. Aquela pessoa não é mais aquela pessoa, eu não sou mais aquela pessoa, os dias são diferentes, tudo mudou. E abrir para novas experiências. Aquilo foi uma experiência, né? Uma experiência dolorosa. A gente pode ir para frente para ter experiências melhores, né? Sem contar que a mágoa, ela traz alguma coisa assim, uma aura muito pesada, né? Muito pesada. O Chico Xavier, ele tem uma história que ele tinha uma cachorrinha que ela era muito doente, muito fraquinha e dava muito trabalho para ele. Então ele chegava em casa, depois daquele trabalhão que Chico tinha, de madrugada chegava e lá ele ia cuidar da cachorrinha, que estava muito doente. E aí um dia a cachorrinha morreu, ele sentiu muito, ele adorava o bichinho. E aí ele chora e fica triste, e aí a irmã dele não aguentou, falou assim, Chico, eu tenho que te contar que a cachorrinha não morreu de morte natural. A vizinha deu um veneno para ele.
A vizinha ficou com tanta dó de ver você sofrendo, né? Do jeito que você trabalha, tratando desse animal que já não tinha mais. Tipo assim, ela provocou uma eutanásia, né? No bichinho para ajudar o Chico. E aí o Chico não se conformou. Meu Deus do céu, né? Ficou com uma tristeza imensa, uma coisa, né? Não digo aquela aura, né? E o Emmanuel deu um tempo, falou, Chico, você tem que resolver isso. Porque tem uma nuvem em volta de você. Você tem que tirar isso do seu coração, porque tá difícil trabalhar dessa forma. A comunicação está muito ruim. E aí ele diz, olha, eu não consigo, como que eu faço? Aí o Emmanuel fala assim, olha, você vai lá na vizinha e descobre o que ela mais quer ganhar na vida, né? O sonho dela, e você dá de presente para ela. Aí o Chico falou, mas como? Ela já me machucou. Ele falou assim, olha, Chico, não reclama, a receita é de Jesus, vai lá e faz. E o Chico foi lá e fez. E aí ela queria ganhar uma máquina de costura. E o Chico, pobre, né? Foi lá e comprou não sei quantas prestações, a melhor máquina que ele pôde comprar, e deu a máquina de costura para ela. Quando ela ganhou a máquina, ela ficou tão contente, tão feliz, né? Acho que pelo perdão, né? Que acho que ela estava também meio ruim pelo que ela tinha feito, e pelo presente em si. E ela ficou tão feliz que ela abraçou o Chico com uma alegria, com uma felicidade tão grande, que o Emmanuel conta que nesse momento passou uma energia tão boa para o Chico, que toda aquela nuvem, toda aquela energia pesada que estava ao redor dele se dissipou. Por quê? Porque havia ali uma emoção, um sentimento muito maior que tudo aquilo, né? Então, quando a gente resolve a mágoa ou qualquer sentimento pesado, né, e no caso da mágoa especificamente, ela nos conduz para o perdão, o que é muito bom, porque perdoar é libertar-se. Quando eu falo perdoar, é um ato que nós temos de libertação de nós mesmos. A pessoa que está recebendo, não importa se ela vai querer, se ela está ali, às vezes ela nem quer o perdão. Mas quando você consegue entender todo o processo e perdoar, aquilo vai te libertar, vai te pôr de novo no caminho da vida, né? Na jornada. E também, resolver a mágoa nos leva também para um segundo ponto, que se a gente for nessa sequência, a gente chega à reconciliação. E a reconciliação é uma das melhores sensações que eu já tive na minha vida. É uma coisa que enche o coração de alegria. Você conseguir se reconciliar com um amor, com um familiar, com qualquer pessoa, com um amigo que você gostava, porque quando você tem mágoa é porque tem amor, né? Se ainda tem a mágoa é porque você tem amor, você tem admiração, você tem confiança, né? Às vezes você tem mágoa do profissional, de um profissional que te passou para trás, mas havia uma relação de confiança ali. Agora, quando é familiar, é amor puro mesmo. Então, a reconciliação, ela traz essa alegria imensa de refazer esses laços entre a gente. Eu, há uns anos atrás, eu briguei com meu irmão. A gente sempre se deu muito bem na família. E por uma discussão tola, num domingo, num almoço, a gente discutiu e o negócio ferveu. Ferveu e quase que a gente se pegou. E foi muito dolorido. A gente ficou uma semana sem se falar, magoado um com o outro. Mas aí, depois de uma semana, eu já não estava aguentando mais. Eu queria fazer as pazes com ele, eu não sabia o que fazer. E eu estava andando pela rua e cruzei com ele. Eu estava numa calçada, ele estava na outra calçada. Mas não deu outra. Eu atravessei a rua, ele atravessou a rua, a gente partiu para o abraço. Sabe? Porque os dois estavam muito incomodados. Então, é isso que eu queria deixar, né, para vocês. Se existe amor, né, qualquer coisa fica menor, sabe? As dores do caminho, as dores entre as pessoas, a gente não tem uma cartilha de como amar, né, perfeitamente como deveria ser. Nós estamos aprendendo, somos aprendizes. Então, abra o coração, tome iniciativas. Tem pessoas que às vezes não conversam com um familiar há anos, né? E seria tão bom, né, dar aquele abraço. Faça isso, atravesse a rua e parta para o abraço, que vale a pena se reconciliar. É um júbilo, é uma alegria que
enche o coração e traz ao espírito todo aquele amor, todo aquilo que o Cristo nos ensinou. Eu agradeço muito a atenção de vocês e peço a Jesus que nos abençoe e que nos fortaleça, né, nesse aprendizado aí de nos resolvermos, né, acertarmos aí e nos conciliarmos sempre. Muito obrigada pela atenção.